Boa noite a todos. Que alegria, né, em nossos corações, pela oportunidade bendita de nesta abençoada tarde, nesse horário, aonde nós, conectados pelos fios invisíveis do amor, na proposta de podermos relembrar o Cristo, para assim nós podermos praticá-lo e automaticamente sermos mais felizes, fazendo aqueles que se encontram conosco na condição de entes queridos, amigos, familiares, que eles também sejam também mais felizes. Lembrando da importância do Evangelho, do culto do Evangelho cristão no nosso lar, quando, através da realização do Evangelho, nós convidamos Jesus a adentrar o nosso lar e permanecer conosco em todos os instantes de nossas vidas, de nossas existências, nos momentos felizes e também nos momentos de maior dor, de sofrimento. Por isso nós estamos aqui mais uma vez nesta abençoada casa, para realizarmos juntos, conectados com os nossos irmãos, amigos, entes queridos, nos lares de cada um, para a realização de mais um culto do Evangelho cristão no lar. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Nilton, mais conhecido por Shaolin, e eu quero externar a minha alegria e a minha gratidão de poder estar com cada um de vocês, junto com essa espiritualidade maior, nossos anjos guardiões e, sobretudo, Jesus. E para nós iniciarmos o nosso Evangelho, para a nossa reflexão da noite, lembrando sempre do Evangelho de Jesus, segundo o Espiritismo, nós vamos refletirmos um pouquinho sobre o capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. De Caritas, martirizada em Roma, Leão, 1861. Chamo-me Caridade e sou a rota principal que conduz a Deus. Segui-me, porque sou o objetivo a que todos deveis visar. Fiz esta manhã minha caminhada habitual e, coração angustiado, venho vos dizer: ó, meus amigos, quantas misérias, quantas lágrimas e quanto tendes a fazer para secá-las todas. Inutilmente procuro consolar as pobres mães, dizendo-lhes aos ouvidos: coragem. Há bons corações que velam sobre vós, não sereis abandonadas. Paciência. Deus está aí, sois suas amadas, sois suas eleitas. Elas pareciam ouvir-me e voltavam para o meu lado grandes olhos ansiosos. Eu lia sobre seus pobres rostos que seu corpo, esse tirano do espírito, tinha fome. E que se minhas palavras lhes asserenavam um pouco o coração, não enchiam seu estômago. Eu repetia ainda: coragem, coragem. Então, uma pobre mãe muito jovem, que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços e a estendeu no espaço vazio, como a me pedir para proteger esse pobre e pequeno ser, que não tomava num seio estéril, senão um alimento insuficiente. Alhures, meus amigos, vi pobres velhos sem trabalho e cedo sem asilo, atormentados por todos os sofrimentos da necessidade e envergonhados da sua miséria, não ousando, eles que jamais mendigaram, ir implorar a piedade dos transeuntes. Coração cheio de compaixão, eu que nada tenho me fez mendiga por eles. Eu vou por todo lado estimular a beneficência, insuflar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Por isso, venho a vós, meus amigos, e vos digo: lá embaixo há infelizes cuja mesa está sem pão, a lareira sem fogo e o leito sem cobertor. Não vos digo o que deveis fazer, deixo essa iniciativa aos vossos bons corações.
Se vos ditasse a vossa linha de conduta, não teríeis o mérito de vossa boa ação. Eu vos digo somente: sou a caridade, e vos estendo a mão pelos vossos irmãos sofredores. Belíssima colocação, belíssima lição, conteúdo suficiente para nós verdadeiramente despertarmos por os melhores sentimentos, pelas melhores energias, pelos melhores gestos que cada um de nós podemos ter, se assim nós quisermos. A doutrina dos Espíritos, ela somente nos convida. Nós não somos forçados. A doutrina dos Espíritos não transgride mentes, mas todos os dias, 24 horas, Jesus vai nos convidar para sermos trabalhadores da última hora. Não importa que dia, que horário, quando nós vamos ter oportunidade se nós vamos poder começar hoje, amanhã ou depois, nós sempre seremos convidados. Mas que nós teremos a sensibilidade, o amor no nosso coração, de nós aceitarmos esse convite e trabalharmos desinteressadamente. Haja vista nesse momento, quando Cáritas martirizada, em 1861, olha quanto tempo já não se passou, vai nos convidar, dizendo que quantas lágrimas ainda hão de ser secadas, quantos corações dilacerados pela dor do abandono, dor da fome, dor da humilhação, do descaso, do desprezo. Não somente dor física, mas dor moral. Não somente a fome do corpo físico, mas a fome e a sede do pão espiritual, do nosso gesto de carinho, de bondade, de generosidade, de nós nos colocarmos no lugar do outro e lembrarmos da importância da empatia, de permitir que a dor do outro doa em nós mesmos, permitir nos colocar no lugar do outro, não apenas para nos ser sensibilizados, mas poder sentir na pele o que aquele irmão nosso está vivenciando naquele momento, e o quanto nós todos podemos ser a luz naquele momento, ser um pedaço de pão espiritual ou pão material. Madre Teresa de Calcutá vai nos dizer, certa feita, vai nos contar que a criança estava com muita fome, há dias não comia nada. Quando ela entrega um pão àquela criança faminta, e a criança não come o pão, ela diz: coma o pão, minha filha. A criança olha e não come o pão. Ela diz: coma o pão, minha filha. A criança não come o pão. Poucos segundos depois, a criança olha dentro dos olhos dela, com os olhos lagrimando de sentimento, de dor, e diz a Madre Teresa de Calcutá: eu estou com medo, tia, de comer o pão e de voltar a sentir fome novamente. E aí ela vai nos complementar dizendo que a caridade é um sentimento, e que esse sentimento precisa doer em nós, doer, e que a gente tenha a atitude, a generosidade, a bondade de fazer a nossa parte. Não custa muito. Muitas vezes, aqui nesse capítulo mesmo, a próxima lição vai nos dizer que muitas vezes nós acreditamos que seja difícil a gente praticar esse sentimento nobre, que a gente não tem o que dar, a gente não tem às vezes condições de dar algo a alguém. Quem disse que não? Esse sentimento é tão fácil de ser praticado, que Jesus vai deixar a nós a oportunidade bendita de trabalharmos no bem, de auxiliar, de acolher aqueles que estão em situações mais difíceis do que a nossa,
não apenas com o pão material, mas sobretudo com o pão espiritual, o pão da misericórdia, o pão da doçura, o pão da compaixão, o pão do perdão das ofensas, o pão da compreensão, de aceitar o outro como ele é, o pão do evangelho no lar, o pão de olharmos para nós mesmos, não enxergar o cisco no olho dos outros, quando nós não enxergamos uma trave no nosso. Isso é caridade, caridade não só com o outro, principalmente conosco mesmo. Por que esperar tanto tempo? Jesus já esteve aqui há mais de 2000 anos. Desde lá até hoje nós estamos sendo convidados. Estejamos prontos. Não precisamos fazermos muito, pouco. O mínimo que nós fazemos para o outro, para nós é pouco, para o outro é muito. Caridade vai além de dar daquilo que nos sobra. Caridade é dar daquilo que nos falta. Vou dar um exemplo de caridade moral. Existem aqueles irmãos nossos que são catadores de recicláveis, não existe? Por que nós não, de forma caridosa, separarmos as garrafas PET, aquilo que é reciclável, em sacolinhas separadas, para que aquele irmão nosso não tenha que enfiar a mão no lixo, passando ainda por humilhação maior? Falando ainda do lixo, por que não fechar bem, amarrar, se for sacolinha, amarre uma sacolinha na outra, para que aquele que está ali, irmão nosso, na condição de coletor, né, ele possa pegar de uma vez só todas as sacolinhas. Quebrou um vidro, um copo em casa, tenhamos a caridade de proteger muito bem aqueles cacos de vidro, para que aqueles irmãos nossos que estão com fome, que estão trabalhando nos lixões, no lixão, procurando alimento, que aquele ato nosso impensado de deixar um copo quebrado dentro do lixo, de forma descaridosa, ou às vezes nem descaridosa, por falta ainda, às vezes, falta de cuidado, de pensar um pouco, de desacelerar, né, Ana Cláudia? De colocar um pouco o pé no freio, de não viver essa vida incessante, desenfreada, buscando muito ter, esquecendo o ser. Ser melhor, ser mais humano, mais caridoso. Pequenos gestos fazem uma grande diferença. Nós não precisamos fazer tudo o que nos ainda é difícil, mas nós temos condições sim de oferecer a nossa centelha de luz através, né, desse evangelho de amor e de luz. Nós já conhecemos essa virtude nobre e nós precisamos então simplesmente colocar em prática, porque certa feita Jesus nos disse que teve fome, teve sede, esteve nu, preso, doente, e nós demos o que comer, o que beber, o que vestir, fomos visitá-lo. Mas quando foi, mestre, que nós tivemos nessas condições? Em verdade vos digo que quando fizerdes a algum desses pequeninos em meu nome, a mim mesmo estarás fazendo. Se nós queremos encontrar Jesus, se nós queremos abraçar Jesus, se nós queremos saciar a nossa sede e a nossa fome da presença amiga, iluminada de Jesus, nós precisamos acolhermos-nos uns aos outros, lembrando sempre que somos anjos de uma asa só, precisamos nos abraçar para alçar voo. Anjos não no sentido de angelitude, de espírito de luz ou espírito perfeito, não. Anjos na condição de cristãos. Cristão é todo aquele que segue o Cristo, que nós possamos então seguir o Cristo, fazer pelo Cristo
em favor daqueles mais pequeninos. Nós vamos ler aqui um trecho do livro Minutos com Chico. Nós somos convidados também pelo André Luiz. A lição chama Antes Porém. Você pede solução a esse ou aquele problema. Antes porém, busque suprir esta ou aquela pequenina dificuldade dos semelhantes. André Luiz. E ele vai dizer assim: nossas mãos vivem suplicando a Jesus por socorro, enquanto Jesus nos convida a estender as mesmas mãos que oram em socorro aos nossos irmãos mais infelizes do que nós. Nossa voz se dirige ao alto, implorando ajuda para nossas enfermidades, ao mesmo tempo em que o alto nos solicita amparo aos miseráveis que sequer podem comprar um simples analgésico. Nosso pensamento busca o consolo divino para nossas dores íntimas. E pelo mesmo canal, ouvimos o convite que desce das esferas de luz para ouvirmos os que já estão sem forças para murmurar. Clamamos a Deus que interceda em favor de nossos filhos amados, e no mesmo instante, Deus nos faz ouvir os gemidos de crianças indefesas e famintas, que não tem ninguém sequer que lhes possa fazer uma simples prece. Não deixemos de pedir ao alto tudo aquilo que nos for necessário, mas não nos esqueçamos também de que para nos conceder algum benefício, a sabedoria divina costuma conferir quanto temos de crédito acumulado em nossa contabilidade espiritual. Que nós então possamos espalhe luz por onde for, através do medicamento do amor. E assim nós vamos encerrar o nosso culto do Evangelho cristão no nosso lar, fechando os nossos olhos, acerenando os nossos corações, esquecendo tudo aquilo que nos aflige, que nos incomoda, simplesmente sentindo nesse momento a presença de Jesus entre nós, de mãos estendidas sobre as nossas frontes, o Mestre dos médicos, o Mestre dos mestres, o médico de almas, de mãos estendidas sobre as nossas frontes, de suas mãos benditas recaem fluidos benéficos, salutares e curadores, sentindo o magnetismo do nosso Mestre amado Jesus, a envolver todo o nosso corpo físico, espírito e perispírito, e esses fluidos benéficos vão adentrando cada célula do nosso corpo físico, nos envolvendo no mais puro e fraternal amor, mergulhados nesta atmosfera, com os corações serenos, tranquilos, pela presença dos nossos anjos guardiões, desses amigos abnegados do plano maior, nossos espíritos amigos protetores, sentindo os nossos pensamentos, os cômodos do nosso lar, sendo realizada uma asepsia, uma higienização, onde esta luz de Jesus invade o cômodo de nosso lar, sobretudo o cômodo dos nossos corações. E é assim, Jesus, com muita gratidão em nossos corações, por tudo que temos e por tudo que somos, com muita gratidão, Jesus, por podermos te buscarmos nos momentos das nossas existências, por termos o que comer, o que beber e o que vestir,
enquanto tantos irmãos nossos não têm sequer o necessário. Gratidão, Jesus, por tudo que nos dás, pelo pão, pelo ar, pela paz. Gratidão pela tua reencarnação, por te conhecermos e conhecermos o seu evangelho de amor e de luz. Muito obrigado, Jesus. Ao som suave desta melodia, Jesus, se te agradecemos mais uma vez, humildemente nós te rogamos, em favor de toda a humanidade, em especial àqueles irmãos nossos que mais sofrem, sejam de dor física, moral ou espiritual, rogando, Mestre, pelos nossos irmãos que se encontram encarcerados nos presídios, nas cadeias públicas, mas sobretudo, Jesus, nós te rogamos em favor de nós mesmos, muitas vezes encarcerados ainda, presos no ódio, no desamor, rogando, Jesus, por todos os nossos irmãos que se encontram nos hospitais, doentes do corpo físico ou da alma, nas fazendinhas, mas sobretudo nós te rogamos, Mestre, primeiramente por nós mesmos, pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, Jesus, pela nossa falta de caridade, em levar um pouco da tua luz, um pouco da nossa luz aos nossos irmãos necessitados, rogando pelos nossos irmãos que partiram dessas portas, desse mundo pelas portas do suicídio. E por fim, Jesus, te convidamos a adentrar o nosso lar e permanecer aqui conosco. E nesse momento passa pelos nossos pensamentos alguém muito especial a nós, necessitado de um pedaço do pão do nosso coração, das nossas vibrações de prece, nossas vibrações de amor. Que o Senhor possa visitar essa pessoa, essas pessoas, envolvendo elas, Jesus, no mais puro e fraternal amor. Cuida, Jesus, de cada um de nós. Ampara, proteja, acolha em teus braços de amor e de luz todos nós, toda a humanidade. Mas que nós, Senhor Jesus, sejamos a extensão dos teus braços, a também amarmos, ampararmos e protegermos àqueles irmãos mais necessitados do que nós mesmos. E por acréscimo de vossa infinita misericórdia e bondade, Jesus, humildemente nós te rogamos que seja colocado nas águas de toda a humanidade o medicamento Jesus para o alívio das nossas dores físicas e espirituais. Não tendo mais nada a lhe pedir, Jesus, só nos resta dizer do fundo dos nossos corações um muito obrigado, e Deus lhe pague por tudo, Senhor, rogando sempre, ser conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Gratidão.